Capítulo 16. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filho, mas, possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia. Passado 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder. Faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: Está grávida, e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele. E levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome: Vós sois El-Roi, porque dizia ela: Não vi eu aqui mesmo o Deus que me via. E por isso deu-se àquele poço o nome de Poço Lahai Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abraão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abraão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes, depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que te tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós.
todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão: não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos aqueles que tinham comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando o foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda. Veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam: faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu-o a um criado que preparou-o logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele.
E ele disse-lhes: Voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecereis ainda o amor? E o meu Senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou: Eu não ri, disse ela, pois tinha medo, mas o Senhor disse-lhe: Sim, tu riste. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou: É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdoaríeis antes a cidade, em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza, se porventura faltarem 5 aos 50 justos, farei perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai, se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Se lá forem achados 10. E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Capítulo 19. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavarei os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles.
Passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que se tivesse deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouve, tenho 2 filhas que são ainda virgens, e eu vô-las trarei, e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto. Eles responderam: Retira-te daí, e acrescentaram: Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se árvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló: Tens ainda aqui alguns dos teus, genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade? Faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual vos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: Salva-te! Se queres conservar a tua vida, não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: não, Senhor. Já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permite que o faça. Ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha.
Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez, esta noite, e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Capítulo 20. Abraão partiu dali para a região de Negueb, estabeleceu-se entre Cádiz e Sur e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe, mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhes: Vais morrer por causa da mulher que roubastes, porque é casada. Abimeleque, que não a tinha tocado, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse: É meu irmão, e na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fez isso. Deus disse-lhe em sonhos: Sei que é na simplicidade do teu coração que agistes assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem que é profeta, e ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas, se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que te ofendi para que nos expusesses a mim e ao meu reino ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: Que tivestes em vista agindo assim? Abraão respondeu: Eu pensava que não havia certamente nenhum temor a Deus nesta terra e que me matariam por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu lhe disse: Faze-me esta graça. Onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher. E disse-lhe: Minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: Dou a teu irmão 1000 moedas de prata, e isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Este justificada. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz.
porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.